Olá, tudo bem? Nós temos usado os últimos BRCG Responde para falar de política monetária brasileira. Mas nesse momento eu acho que é interessante nós falarmos um pouco de coisas que estão acontecendo em outros lugares, especificamente da forma como a política monetária americana está sendo conduzida e de que forma mudanças no rumo de lá podem afetar as decisões daqui. Deixa eu recapitular um pouquinho. Quando a gente chega no meio do ano, começa a aparecer um debate a respeito de cortes de juros nos Estados Unidos. O que, olhando para a economia americana, na nossa opinião, nunca fez sentido. Na medida em que nós ainda tínhamos uma economia forte, uma incerteza enorme do lado da inflação derivada das tarifas que foram impostas pela administração Trump, e um mercado de trabalho que sim, deu sinais de ajuste, mas longe de ser um ajuste dramático. Movimentos paralelos de demanda e oferta que sim mostram um enfraquecimento do mercado de trabalho, mas não levam, por exemplo, a uma aceleração muito forte da taxa de desemprego ou a algum desequilíbrio percebido nos preços aqui entendido como salários. A despeito disso, nós temos uma evolução da comunicação do Fed que começa a dar alguns sinais de que pode haver corte de juros em julho, numa reunião dividida com 2 votantes para um corte de 25, e o início da flexibilização monetária na reunião de setembro. Reunião de setembro seguida por um outro corte na reunião de outubro. Antes da reunião de outubro do Fed, quando nós tivemos o segundo corte de 0,25 ponto percentual na taxa referencial americana, o nosso call é que nós teríamos, dadas as preferências expressas pelo Comitê de Política Monetária americano, um ciclo de afrouxamento monetário que chegaria a março de 2026. Ou seja, nós teríamos 5 reuniões em sequência de cortes de 0,25 ponto percentual. Uma coisa que começou a aparecer em outubro e gerava sim o desconforto é que a economia americana já estava em shutdown, a paralisação da máquina pública. E isso, se estendido por um período muito longo, teria impactos não somente sobre o comportamento da economia, como também sobre a divulgação de dados econômicos. E você poderia ficar um período excessivamente longo sem informação econômica básica, e aqui a gente está falando de inflação e taxa de desemprego e PIB, para subsidiar uma discussão organizada a respeito da evolução do cenário. Pois bem, o shutdown americano só termina em meados de novembro, sendo o mais longo da história. Ele leva, grosso modo, 45 dias. E até você religar a máquina de verdade, o efeito que você tem se arrasta basicamente até o feriado de ação de graças americano. Ou seja, a gente só começa a ter um rito de funcionamento minimamente normal da economia americana na virada de novembro para dezembro. O problema é que um pedaço da história se perde. Por exemplo, quando você fala de dados econômicos, a gente já descobriu que as divulgações de desemprego de outubro e os dados de inflação de outubro serão pulados. Então você fica, de fato, com um buraco de análise. E várias das divulgações de outros dados de alta frequência estão sendo empurradas no tempo. O PIB, por exemplo, que deveria ter a primeira versão, né, o indicador inicial sendo divulgado no início de dezembro, só terá a segunda versão mais para frente. Com isso, a gente chega na discussão de política monetária da reunião de dezembro do FONC com um nível de incerteza estupidamente alto. Não somente porque você não tem dados econômicos para subsidiar o debate, mas também porque começou-se a abrir uma divergência muito grande dentro do comitê, o que eventualmente é natural, né, num cenário em que as divulgações econômicas se perdem e você fica muito mais com avaliações, vamos chamar assim, impressionistas de para onde tem que ir a política monetária e como tem que ser tomadas as decisões de política monetária no curto prazo. Pois bem, quando a gente pega agora, meados de novembro até o final de novembro de 2025, a gente tem uma multiplicidade de diretores e membros do Fed se comunicando e claramente dando um espectro enorme de posições. Gente que continua achando que tem que cortar juros, gente que começa a dizer que, olha, com as condições que a gente tem hoje, é melhor eventualmente nem cortar juros na reunião de dezembro. E certamente a discussão que a gente tinha antes, de você entrar 2026 cortando juros, com a informação que temos hoje, que é muito pequena, não faz sentido você ter esse call. Tá? Vamos focar a análise em dezembro. Quando a gente olha a estrutura, e aqui, de novo, a gente não tem que falar de dados porque a imensa parte das informações não está disponível. Mas quando a gente olha a estrutura recente de comunicação dos membros do Fed, votantes e não votantes na reunião de dezembro, parece relativamente claro que será uma decisão dividida e, eventualmente, mantendo a divergência tripla que foi observada em outubro, com gente falando de corte de 25,
com gente falando de corte de 50 e com gente falando de manutenção dos juros. Dessa vez parece um pouquinho mais afunilado no sentido de que devemos ter mais pessoas, mais membros do comitê, votando pela manutenção dos juros, mantendo Myron, que é o diretor mais dovish, no campo de um corte de 50 bips, de 0,50 ponto percentual na taxa básica americana, e uma maioria que parece votar ainda num corte de 0,25 ponto percentual. Mas contabilizando esses votos, nos parece que vai ser bem apertado. Alguma coisa como 7 votos pelo corte de 0,25, 4 votos pela manutenção do juro no patamar atual e um corte de 0,50 pelo diretor Myron. O ponto central é o seguinte, gente, todo o debate prospectivo agora está completamente em aberto. E você tem uma multiplicidade de opiniões que é muito ruim para a comunicação de política monetária. A administração Powell sempre foi marcada por dificuldades de se comunicar, por idas e vindas muito grandes na avaliação do cenário. E agora, nesse momento onde, além das preferências dos membros do comitê, que naturalmente podem ser diferentes, você meio que voa cego em termos de dados, então é a faca e o queijo na mão para você ter um ruído de comunicação gigante. Nós revisamos o nosso cenário e, no momento, retiramos o call de cortes de juros nas reuniões de janeiro e de março. Eu não estou cancelando isso, mas eu estou deixando isso guardado num canto, porque objetivamente a gente precisa de informações econômicas para avaliar se esse cenário que tínhamos lá atrás, anteriormente, vai continuar válido. Então, no fim do dia, mais um corte agora no fim de 2025 da taxa de juros americana em 0,25 ponto percentual e se para ver. E aí a discussão relevante é se a evolução dos dados que vão estar disponíveis até a reunião do FONC de janeiro vai ser suficiente ou não para que membros que hoje devem votar pela manutenção em dezembro possam voltar a votar para a continuação do ciclo de afrouxamento monetário no iniciozinho de 2026. Esse cenário super confuso acaba tendo uma implicação importante não somente no sarrafo do juro global, que bem ou mal afeta as discussões de política monetária aqui no Brasil, como também no comportamento da moeda americana. A grande trajetória que a gente teve lá atrás de enfraquecimento do dólar aparentemente parou. E se a política monetária americana opera num patamar mais alto do que se esperava anteriormente, tudo mais constante, isso vai dar sustentação à moeda americana e, portanto, contra o dólar americano, as moedas em geral vão tender a ficar mais fracas. Esse comentário é importante para o Brasil, na medida em que nós precisamos, para que se tenha uma convergência mais rápida da inflação aqui, que a componente tradable, a componente transacionável da inflação brasileira continue fraca. E é difícil que nós tenhamos essa componente se mantendo fraca ao longo de 2026 se a taxa de câmbio não continua a ajudar. O cenário começa a ficar um pouco mais delicado, portanto, e isso deve entrar como um tempero adicional e importante para toda a discussão a respeito da flexibilização monetária aqui no Brasil, que, lembrando, nós temos um call diferente do mercado, vemos espaço para cortes de juros que começam mais tarde, no segundo trimestre de 2026, com um orçamento de flexibilização monetária bem menor do que o mercado imagina. Hoje, nós temos 175 bips de corte, ou seja, 1,75 ponto percentual, levando a taxa Selic a 13,25 no ano que vem, no final do ano que vem, e o mercado já está trabalhando com uma Selic de 12. Sinceramente, com a informação que temos, é um pouco puxado. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.